Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos a mais uma TPC de Ciências da Natureza e Matemática. Hoje eu estou aqui com a minha amiga ilustríssima Terezinha, que vamos apresentar esse TPC, e antes de eu passar a palavra para ela, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou branco, estatura mediana, 1,73 m para ser mais exatos, calvo, A Terezinha até brigou comigo porque o telhado, não aparece muito, Barba branca, estou trajando uma camiseta azul quase branca, calça preta e uma bota marrom. Agora eu vou passar a palavra para a minha ilustre amiga, Terezinha. Oi, Marcelo, estamos de volta agora com a TPC de currículo, CNT e Mate. E vamos falar um pouquinho, sobre... eu me chamo Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira, sou formadora EFAP. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho 1,55 m de altura, tenho cabelos castanhos, uso óculos, estou trajando uma jaqueta preta com detalhes brancos, Estou usando uma calça jeans e um tênis cinza. Eu briguei mesmo, porque ele falou que ele era calvo. Ele falou que era calvo, ele falou careca. E não era careca, na outra TPC. Então, deu uma melhorada aí, É verdade. E para lembrar, o óculos já virou um adesivo, que eu até esqueci de citar o óculos, Um óculos com armação cinza meio azulada. Verdade. Sim. Vamos falar um pouquinho do diário de bordo? Então, professores e professoras, o diário de bordo é um importante instrumento metodológico e também é muito importante porque ele é um subsensor para a ancoragem dos conhecimentos, como fala David Ausubel na sua teoria da aprendizagem significativa. Então, mãos à obra e pegue o seu diário de bordo, pegue os materiais e vamos dar para vocês 1 minuto. E agora nós vamos falar um pouquinho das competências e habilidades dos profissionais da educação. É a resolução CNE-CP número 1, de 27/10/2020. O artigo 7 fala em desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação aos cuidados de si mesmo, dos outros e do planeta. O 10 fala em agir e incentivar pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Na sequência, nós vamos pegar o número 2, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão e a análise crítica, a imaginação e a criatividade para incentivar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. E o 10º fala em agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação,
tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. É com você, Marcelo. Obrigado, Terezinha. Então, nós vamos falar agora do tema, né? Qual que é o nosso tema de hoje? O tempo de meia-vida do material radioativo, né? E qual o nosso objetivo, né? O objetivo é analisar situações, problemas envolvendo medições e decaimento radioativo, né? E o percurso da nossa pauta é sensibilização, apresentação das habilidades, sugestão de atividade, desdobramento, avaliação, saiba mais e referências, né? Bom, aí vamos para a nossa introdução, né? Bom, aqui nessa nossa introdução nós colocamos o decaimento, né, radioativo e os tipos de radioisótopos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de decaimento radioativos que se manifestam em 3 tipos, né, como o que está no nosso organograma, né? Cada um deles corresponde a uma partícula radioativa diferente, que altera o núcleo do átomo emissor de acordo com suas características. O tempo de meia-vida está relacionado à taxa de decaimento de determinada amostra, né? E o tempo necessário, né? Qual o tempo necessário para que um átomo do elemento radioativo ele decaia, né? Aí nós trouxemos um exemplinho, né? Eu vou falar aqui de um exemplo, né? Que se eu tenho uma substância com 10 gramas, né? Aí a meia-vida desse material será, quando decair a meia-vida, ele vai estar com 5 gramas, né? E assim sucessivamente, ele vai caindo sempre pela metade, ele estará com 2 gramas, né? Agora eu vou passar a palavra para minha amiga Terezinha para dar continuidade ao nosso ATPC. Vamos fazer uma interação no chat, né? Certo, Marcelo? Perfeito, Terezinha. Sabemos que os materiais radioativos fazem diversos males à saúde, inclusive é um dos maiores causadores de doenças cancerígenas. Analisando a imagem, você poderia dizer algumas aplicações das substâncias radioativas para o tratamento de doenças? 3 minutos para vocês responderem aí no chat.
Estamos, agora vamos ler aqui o chat, eu adoro fazer isso. A Valéria, aqui todo mundo está nos cumprimentando aqui. Marcelo com bom dia e aqui já a Marinalva da Escola Estadual Benedita Cruz, Garcia da Cruz, o Joilson Souza Porto da Escola Tito Prates da Fonseca. Legal, estaremos aqui conversando com vocês um papo. Aqui a Valéria fala radioterapia. Aí a gente tem o Hamilton que fala radioterapia também. O Roberto fala câncer. A Márcia, ela fala bom dia, Márcia. O Aloysio Antônio, radioterapia. O Moisés fala bom dia. Quimioterapia, radioterapia, Maria Marlete. O Roberto fala câncer e radioterapia. Tem bastante ajuda aqui no chat, hein? E o José Carlos, radioterapia, quimioterapia, radioterapia. O Edson fala, o José Carlos, para resolver problemas com quimioterapia. É verdade, né? Na verdade, a radiação, ela causa problemas, mas também ela tem várias soluções na nossa vida cotidiana também. Então, e uma das que todo mundo cita aqui é a radioterapia, iodoterapia. E também a gente tem aqui, né, a Esther fala, né? Que é, bom dia, professora Esther Rodrigues Gomes. O José Carlos fala radioterapia e a Valéria Cristina iodoterapia. Que legal, muito importante. O Joilson fala muito importante nos exames de imagem. Vamos fazer uma contextualização aqui com a nossa ATPC de recuperação, né? Vamos falar importante que a gente falou sobre a Marie Curie, que trabalhou, Marie Curie, perdão, a gente às vezes esquece, né? Marie Curie, que falou sobre o decaimento, sobre as descobertas dos materiais dela, né? Uma importante cientista que nos ajudou bastante nesse processo. Ela acabou morrendo, né? Ela se doou, né, tanto essa parte que acabou morrendo por por causa de uma anemia. Sim. A plásica típica é uma anemia rara, então típica do que ela utilizava, dos materiais que ela utilizava. Então, a Marie Curie, ela doou a sua vida para a descoberta desses materiais. Você sabia que a filha dela, Irene, o nome de uma das filhas dela, também ganhou o prêmio Nobel de Química? Porque ela ganhou dois prêmios, certo? Nobel. Sim, ela ganhou um prêmio na área de física, né? E mais tarde ganhou um na área de química. E a filha dela também. Perfeito. É o nome dela, Irene, e a outra filha é que escreveu a biografia dela. Isso para mim é novidade, eu não sabia. A outra filha que escreveu, e muitas coisas que a gente traz hoje do que fala sobre a Marie Curie é decorrência do que a filha fez a biografia, escreveu a biografia da mãe e da família, quem escreveu a única que não tem o prêmio Nobel. Que família, hein? Sim. Então vamos falar um pouquinho. Obrigado pelas contribuições aí no chat, foi muito legal. E a gente sabe que são diversas aplicações nas prevenções de doenças, como já foi falado lá, e tratamento. Na prevenção temos como, por exemplo, a ressonância magnética, que não utiliza radiação ionizante, que possa danificar o tecido, mas produz imagens usando um campo magnético e ondas de rádio. Já o iodo, o 131, que o nosso amigo falou que fez a utilização, né, Perfeito. Marcelo? Perfeito. Quando eu era mais jovem, né, eu tive um câncer de tireoide e foi tratado com iodo 131. Porque o iodo, ele emite radiações gama, que vão fazer o quê? Eles vão destruir as células cancerígenas, né? Então, você utiliza o iodo aí para fazer esse tratamento. Perfeito. E é um dos exemplos que nós citamos, e lá no chat os nossos professores também citaram, e essa parte é extremamente importante para a gente contextualizar a nossa atividade de hoje. Vamos falar das habilidades? As habilidades do ensino fundamental anos finais, do 7º ano, EF07MA, Matemática 29, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam medidas de grandezas inseridas em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada.
E no próximo slide nós vamos falar um pouquinho da habilidade de ensino médio. EM 13CNT103, utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. E agora, passo a palavra para o meu amigo aqui. Obrigado, Terezinha. Agora nós vamos estar olhando um pequeno recorte do nosso material, né? E mostrar para vocês, né? Aqui está falando das radiações alfa, beta e gama, né? E se vocês olharem bem esse desenho, né? Nós podemos ver nessas imagens que a radiação alfa, ela não ultrapassa sequer uma folha de papel, né? A beta, ela já ela consegue atravessar o papel e para em superfícies de alumínio ou plástico, né? E já a gama, ela consegue até perfurar, dependendo da espessura, placas de chumbo, né? Então, as partículas alfas, elas conseguem atravessar com facilidade a pele humana, né? E as partículas beta têm um poder maior, né? Na verdade, a alfa ela não atravessa a pele humana. E a partícula beta ela tem um poder maior de penetração, né? Porém, não consegue atravessar alumínio ou plástico, como eu falei antes, né? Já os raios gamas possuem alto poder de atravessar materiais e possuem um longo alcance. Para proteger uma pessoa desses raios, é necessário uma parede espessa de chumbo ou concreto, né, para reduzir os efeitos de forma significativa, né. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o uso das radiações, né. Aí, no próximo slide, aí nós temos, né, que é as radiações alfa, né. Ela é muito utilizada em diagnóstico médico e tratamento do câncer, né. A radiação beta, aí nós temos o exemplo do potássio 40, carbono 14 e o iodo 132. Utilizada nas indústrias, em laboratório diagnóstico, né, diagnóstico médico e no tratamento também do câncer, né. A gama, ela serve para esterilizar equipamentos e alimentos e também tratamento do câncer, né, ou seja, as três elas são muito utilizadas para tratamento de câncer, né. Podemos perceber nesses slides diversas aplicações dos elementos radioativos, né, tanto na área médica quanto na indústria de alimento, sendo que alguns têm aplicações no diagnóstico e tratamento de doenças, né. E já os raios beta, podemos falar os exemplos deles, né, na utilização da radiação beta em alguns processos industriais e laboratoriais, que vão desde diagnóstico médico ao tratamento do câncer também, né. Bom, agora vamos para uma interaçãozinha no chat, né? Vou passar a palavra para minha amiga Terezinha. Antes eu comentar uma coisa, sabe? Muito bom. Que você estava falando aí, estava pensando aqui, que a gente fez uma TPC na semana passada sobre os smartphones. Sim. E a gente falou que os smartphones também emitem radiação. E, inclusive, tem uns trabalhos aqui, várias frentes científicas que estão fazendo esse estudo para detectar o quanto essas radiações podem impactar na saúde dos usuários. Verdade. Você sabia, Marcelo, que é produzido assim, a gente tem uma produção de mais de 1 bilhão de celulares que impactam diretamente em todo o planeta? Sim. Então, aí a gente juntou os dois assuntos e a gente sempre está contextualizando nos dois fatos, né, aí, Marcelo? Só complementando, Terezinha, né? E você falou isso dos celulares, e os celulares, ele emite uma frequência radioativa baixa, né? Mas, porém, constante, né? Exatamente. E você usa por longos períodos? Por longos períodos, perfeito. Isso também é uma consequência. Sim. Sem falar dos problemas socioambientais, a gente não pode falar só socioambientais, a gente fala os problemas que são acarretados, né, pela grande massificação de tudo e do uso indiscriminados da parte do consumo e produção e consumo, né? Consumo. E outra, né, uma coisa também muito interessante, né, é a forma de descarte, né, que geralmente as pessoas pegam um celular velho e descartam no lixo comum, né?
Precisamos ter um programa melhor para essas partes, né? Lembrando, por exemplo, que nas Olimpíadas, acho que é o Japão que pediu os celulares, que tinha tem ouro também dentro dos celulares. Uma quantidade pequena, mas tem. São mais de 40 elementos químicos aí de todos eles, os mais importantes aí está o coltan, que utiliza dois importantes minerais, a columbita e a tantalita, né? Que vem daí o nióbio e o tantal. Verdade. Mas vamos voltar ao nosso aqui, porque a gente está tentando juntar as coisas para não deixar nada fechando os fios e juntando para vocês aí em projetos que possam ajudar a vocês nessa empreitada dentro das escolas. Vamos lá, interação no chat. A partir dos assuntos tratados até o momento, que tipo de radiação você acredita ser mais perigosa para o ser humano e por quê? Vamos lá. 3 minutinhos. Aí, vamos voltar a conversar um pouquinho aqui no chat. O Joilson fala que, apesar de tamanha importância em diversas áreas, é muito perigoso como o acidente de Goiânia. Realmente. Você lembrar o seguinte, que a Marie Curie, ela não sabia que um material assim causasse tantos problemas de saúde, né? Sabia da importância e quando ela teve as descobertas dela, sabia, Marcelo, que foram feitos creme de barbear, foi feito utilizado em produtos de cosméticos e que os elementos radioativos que ela fez, que ela descobriu, que ela fez não, que ela descobriu, e que depois, só em acho que em 1938, que os Estados Unidos que proibiu tudo isso, que foi um golpe para essas indústrias, e sabia que também era utilizado também para infertilidade masculina? Não, desconhecia essas informações, Terezinha. Aí foi um golpe muito sério na indústria.
E como o Joilson falou aqui, no caso do acidente de Goiânia, também, veja, o que aconteceu com a família, né? Eles também foram enterrados e com uma proteção de chumbo, como a Marie Curie, porque o sarcófago dela tem 2 centímetros lá no Panteão, onde tem as glórias das pessoas lá, né? Sim. Mas esse é muito importante o que eu colocou aqui. E aí fala em radiação gama, tem bastante contribuição aqui. O José Carlos fala radiação gama, o Roberto fala gama, o Rafael gama, a Maria Sueli, radiação gama. Eu lembro da Maria Sueli no outro ATPC, ela participou também. Radiação gama por ter maior poder de penetração, o Aloísio, qualquer ionizante, a Adriana Prudente fala ionizante, a Rosilene fala radioatividade, o Matheus fala gama, a Elizabeth fala bom dia, Elizabeth. E a Odete Magalhães fala gama, a Natália fala gama, acho que depende muito onde está sendo emitida essa radiação. Janaína Gomes. A Fátima Regina fala gama, o Joel fala gama, a Adriana também, nossa, tem bastante contribuições aqui. E aí a gente pode colocar para vocês, para fechar essa interação no chat, que realmente são os raios gama, porque são mais perigosos, porque atravessam o corpo e deformam as células, podendo levar a vários tipos de câncer. E a radiação torna-se perigosa quando arranca elétrons de átomos ao colidir com eles num processo para danificar o DNA. Concorda, Marcelo? Agora é a sua vez. Verdade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a meia-vida, né? Como se calcula a meia-vida, né, desses isótopos, né? Bom, fizemos aqui um organograma, né, para tentar facilitar a compreensão, né? E nós temos, né, que o cálculo de meia-vida, só um minutinho. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui que... Bom, o tempo de decaimento de um isótopo, né, ele sempre se reduz à metade, né? O seu ciclo de vida ele se reduz à metade, né? E a porcentagem do material de radiação é constante, né? Ou seja, eu tenho uma massa, mas o que vai cair não é a massa, né? A massa não reduz a metade, o que vai reduzir são os isótopos, né? Os isótopos radioativos, né? Mas a massa permanece sempre a mesma, né? Bom, aí no próximo slide nós trouxemos um algoritmo, né, para tentar ajudar, na verdade ajudar não, né, que os alunos, alguns já têm muita proficiência para estar realizando esse tipo de cálculo, né? Mas para tentar trazer para eles, né, uma expressãozinha matemática, né? Aí nós fizemos essa pequena equaçãozinha, né? Que é o tempo de desintegração do material radioativo, né? A gente usou a letra P para simbolizá-lo, né? O T é o tempo de decaimento e o X, né, seria a variável, né? Que a gente está representando aí, que seria o número de meia-vidas que tem esse material, né? Aí nós temos também nessa outra expressãozinha que como que a gente calcula essa massa, a massa restante, né? Seria a massa inicial, né? E dividido pelo... O interessante dessa fórmula, né, é que a gente mostra para os nossos estudantes para que eles determinem, né, por que tipo de função é essa, né? Aí é uma funçãozinha exponencial, né? Mas só que muitos não conseguiram enxergar. Por quê? Porque a variável ela está no denominador, né? E para isso eles são obrigados a rever alguns conceitos anteriores, né? Que aí a gente divide essa massa inicial por 2 elevado a x, né? E o que representa esse 2 elevado a x, né? Se nós colocarmos num gráfico essas informações, nós veremos que o tempo ele sempre vai dobrando, né? Ele começa a dividir no caso a gente começa 50%, né? Aí depois esse 50% ele já vai para,
né? Ele dobra o seu valor. Ele vai sempre utilizando uma equaçãozinha exponencial, tá? Bom, aí nós temos no próximo slide aí, né? Uma informaçãozinha que eu acho relevante, né? Porque é interessante, né? Que em geral os elementos eles são considerados radioativos quando apresentam um número atômico indicado o número atômico, né, maior ou igual a 84, que é o número atômico referente ao elemento químico polônio, né, que foi um dos elementos que a Marie Curie descobriu, né. E todos os isótopos dos elementos radioativos, isto é, apresentam um número atômico maior ou igual a 84. E todos eles vão emitir radiações, né? Aí a gente pode pensar, né, que existem alguns elementos também que eles apresentam um número atômico inferior a 84, porém, esses isótopos, eles também emitem radiação, né? Que é o exemplo do hidrogênio, né? Hidrogênio 3. Ou o trítio, né? Que é o isótopo radioativo do elemento químico hidrogênio, e seus outros dois isótopos não radioativos. São prótons H1, né, e o deutério. Coisa complicada, uns nomes muito complicados. Deutério. Deutério. Sim. Agora eu vou passar aqui para a Terezinha falar um pouquinho mais sobre o ensino médio. Vamos falar um pouquinho do ensino médio, vamos analisar essa imagem e fazer umas considerações no chat para saber o que você é levado a entender, as considerações sobre essa imagem. Veja que elas têm numerações e vamos ver o que vocês colocam aí para nós no chat. 3 minutinhos.
voltamos aqui para falar um pouquinho do chat. Douglas Henrique, ele fala o seguinte, a gama é mais perigosa do anterior, porém, se ingerida, a radiação alfa é mais perigosa. Beleza, Douglas. A Rosilaine fala raios gama. O Leonilson fala raios gama. E aí a gente volta para os bom dias da Carolina, da Renata, do Claudinei e a Adriana. Já começamos aqui falando sobre essa pergunta do chat. A Adriana Prudente fala, a cadeia ecológica de contaminação da energia nuclear. Parabéns. Realmente essa cadeia de contaminação está acontecendo ali. E também, parabéns aos professores que nos ajudam muito aqui no chat. A Maria Sueli fala resíduos radioativos, a Roselaine fala contaminação através de resíduos radioativos. A Verônica fala resíduos, a Paula Cíntia, ela fala contaminação. A Maria Regina fala contaminação de energia nuclear. O Joel, ele fala ciclo de contaminação radiativa. Então, voltando lá, o Roberto fala o seguinte, contaminação, energia e natureza. É isso mesmo, Roberto, obrigada, ele sempre está participando. A Cristiana fala só, radioativos contaminam o meio ambiente. A Régia, eu acho que é isso. O campo, indústrias e áreas de lazer estão cada vez mais próximos. A Janaína fala as formas de radiação que o homem pode receber. Isto mesmo. Aí nós temos também o Leonilson falando resíduos e o Lino fala bom dia Lino, bem, parabéns aqui para no nosso chat. E aí a gente tem aqui que falar ao celular, como nós já falamos, né, preparar um pacote de pipoca, micro-ondas, caminhar pelo campo. Geralmente associamos a radiação a acidentes em uma usina nuclear e energias de explosões de bomba atômica, né, Marcelo? Sim. Mas acontece que as radiações estão por todo canto em um processo simples da nossa vida cotidiana. Até no nosso corpo emite radiação, né? Verdade. Porque se a gente for lembrar, né, para descobrir a idade de um fóssil, é através do carbono 14, né? Então, e todos nós temos carbono no nosso organismo, né? Então vamos lá então, continuando, né, Marcelo? Sim. Porque nós estamos aqui que o tempo já está correndo. Apertado. Sobre o ensino fundamental e médio, a meia-vida, a radioatividade e medicamentos, vamos utilizar um exemplo de um remédio muito conhecido, a amoxicilina, que é um antibiótico muito utilizado no tratamento de infecções não complicadas. Na parte da bula, informações técnicas, será indicado como meia-vida do produto é de 1,3 horas. Aí no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino fundamental e médio, transformando a hora em 3 décimos. Temos exatamente 1 hora e 18 minutos, que para uma questão de cálculo vamos arredondar para 1 hora e 20 minutos, por exemplo, a seguir. Também vamos considerar que após 1 hora e 20 minutos, a quantidade de amoxicilina no organismo decresce em 50%, o valor que tinha no início do período. Concorda, Marcelo? Sim, perfeito, né? E continuando aí no próximo slide, né? Neste exemplo, podemos trabalhar quantas meia-vida teve o fármaco, né, neste período, e depois solicitar a construção de um gráfico, né, que é importante, né, que para os nossos estudantes, né, que para eles visualizar melhor, o gráfico é um recurso, um material muito interessante. Bom, no próximo, né, nós temos uma sugestão aí para o ensino médio, né, que é a mesma atividade, e fazer a resolução do problema, né, sem uso de algoritmo, depois construir uma tabela e através dessa tabela, né, construir um gráfico e analisando o gráfico, escrever a lei de formação, tá? Aí o Mão na Massa, ele segue a mesma linha, né? Esta atividade ela tem como objetivo compreender, os estudantes conseguem desenvolver com autonomia o conteúdo apresentado. Né? Próximo slide, né? No próximo, né, nós trouxemos uma tabelinha, né? E como aí nós estamos no desenvolvimento, tá? No desenvolvimento aí, nós trouxemos essa pequena tabela, né? E como a colega já havia falado do acidente de Goiânia, né? Aí nós pedimos para analisar a meia-vida do Césio, né? Que o Césio, ele tem a sua meia-vida em 132 anos, né? Aí eu deixei no próximo slide aí tem um gráfico, né? Que nós fizemos. Aí nós queremos saber
qual que vai ser a massa após esses 132 anos, né? O período, né? Que ele decai a partir de 33 anos, tá? Corrigindo. Bom, aí vamos lá para o desdobramento, Terezinha? Vamos para o desdobramento. Lembrando uma coisa, né, Marcelo? A gente está propondo as atividades, né? E é importante aí o professor e professora que já sabem e aprofundam sempre esses conhecimentos. Sim, sim. E a gente está juntando aí a matemática com a parte de química, de Perfeito, física perfeito. E biologia. Biologia, integrando as áreas do conhecimento. Eu considero essa parte, assim, falando, dá um belo projeto, né? Dá. Então vamos lá. Então, do desdobramento é a análise de materiais do currículo em ação de São Paulo Fase Escola. Daí também, no número 2, diagnóstico do grau de desenvolvimento da habilidade trabalhada, para propor, se necessário, a retomada. No terceiro, retomar estratégia para avaliar as concepções espontâneas e os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os objetos de conhecimentos utilizados como meios para desenvolver as habilidades consideradas. E no próximo, a gente vai falar um pouquinho, no 4, buscar no repositório do Centro de Mídias, né, Marcelo? Sim. As ATPCs e aulas com vistas a aumentar o seu repertório para o planejamento das aulas, na perspectiva de potencializar o desenvolvimento ou recuperação das atividades elencadas no currículo em ação. E o 5º, nas ATPCs da unidade escolar, reservar espaço para discussão de atividades interdisciplinares, objetivando a integração dos componentes curriculares de diversas áreas, que é o que a gente acabou de falar, né? Sim. Que é um tema que dá para utilizar em diversas áreas do conhecimento e que os professores devem utilizar disso. E lembrando desses projetos, trabalhar com projetos como, né, interdisciplinar, né? Como o Hernandes fala, né, um teórico, Sim. sobre a metodologia de projetos aí para trabalhar. E aí também vamos falar um pouquinho material Aprender Sempre. Perfeito, Terezinha. O material Aprender Sempre, né? Nós deixamos aí o link para o professor. Dá uma olhadinha, né? Que é um material muito rico, né? Que vai te ajudar muito a preparar as aulas, né? E aí tem o nosso link aí do ensino fundamental, anos finais, e do ensino médio, né? Aí no próximo nós temos a programação do Centro de Mídias, né? Que pode ser acessada pelo link ou pelo QR Code. No próximo nós temos o Banco de Talento, né? Se você tiver interesse em vir trabalhar conosco, né? Pode acessar aí pelo QR Code ou pelo link que está aí. Aí tem o nosso Saiba Mais, né? Que é para você aumentar o repertório, né? E trazer informações, às vezes, que você já saiba, mas pode ter muitas informações novas, tá? Aí, nosso Saiba Mais também, temos o caderno de aluno, a programação do Centro de Mídia, o guia do ensino híbrido e o repositório do Centro de Mídias. As nossas referências, né? E agora eu vou agradecer a nossa equipe, né? O diretor Mauro, câmera a Mauri, mídias Alain, produção a Marcela e Libras a Bianca e a Amanda, né? E eu também vou me despedindo, né? Agradeço aos professores que estão aí acompanhando a gente, né? Que motiva a gente a cada vez vir preparar um material e tentar melhorar sempre, né? E vou passar a palavra agora para a Terezinha. Obrigada, Marcelo. Vamos nos despedindo aqui, agradecendo mesmo a equipe aqui do Centro de Mídias, que são espetaculares, um carinho que nos tratam, a dedicação. Então, um agradecimento especial, como você já citou nominalmente todos, né? Sim. Então, um abraço a todos, até a próxima. Até a próxima, pessoal.